A paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Rafael Alves. Eu sou da Igreja Assembleia de Deus aqui em Campo Grande, Rio de Janeiro. Tem como pastor presidente nosso pastor Alessandro Malafaia e sua esposa Aline Malafaia. Eu sou da congregação de Augusto Vasconcelos, também em Campo Grande, Rio de Janeiro, que tem como pastor dirigente nosso pastor Eudorico Ribeiro e a sua esposa missionária Nádia. Nosso canal aqui a gente traz uma pré-aula das lições da Escola Bíblica Dominical para que nossos professores, junto com a instrução do Espírito Santo, consigam ter mais subsídio para dar uma aula mais robusta, com mais informações para os nossos alunos na Escola Bíblica Dominical. Nós seguimos a revista da editora Betel. E nesse primeiro trimestre de 2024, nós estamos estudando o tema Família, um projeto de Deus. Quem comenta a nossa revista, quem elaborou a nossa revista nesse trimestre, é o nosso pastor Valdir Alves de Oliveira. Ele é o pastor auxiliar na Catedral das Assembleias de Deus lá em Brasília. É ele que elabora os tópicos, foi ele que elaborou as lições desse trimestre. Então, se você nos acompanha, ou se é a primeira vez que você entra no nosso canal, você tem a oportunidade também de baixar na internet aí a editora Betel, a revista do primeiro trimestre de 2024, que aí você vai conseguir acompanhar a revista durante a aula para ter mais condições de fazer anotações, de marcar as partes mais interessantes aí que você achar. Também já aproveito aqui nessa fase de introdução para agradecer a empresa Cop Betel Rio, que nos proporciona esse ambiente aqui para nós gravarmos essa lição. Se você puder, nos procure aí no Instagram dessa empresa, Cop Betel Rio, assistência de enfermagem domiciliar. Se você se interessar, procure na internet aí também, no Instagram, nas redes sociais. Bem? Então hoje mesmo, nós estamos na pré-aula da lição de número 10. Nós estamos encaminhando para o final do primeiro trimestre de 2024. E a lição 10 ela vai falar hoje sobre o relacionamento ideal entre os cônjuges, né? Então o que a gente vai aprender hoje aqui, o que a gente vai adotar, o que a gente vai buscar é entender, é aprender algumas lições que vão conduzir o relacionamento marido e mulher, esposa e marido, para um ambiente de perfeição, para um ambiente de idealização, para um ambiente onde se chega próximo ao que Deus elaborou, ao que a Bíblia nos ensina. Então, se a gente aprender essas lições e colocarmos ela em prática, provavelmente muito próximo a gente vai chegar do ideal e quem sabe até mesmo o ideal para que o nosso relacionamento tenha aquele espelho, aquela coisa do que a Bíblia diz. Então, essa lição é muito importante, vai trazer tópicos muito interessantes que se a gente conseguir aprender e colocá-los em prática, nossos relacionamentos vão melhorar bastante e vão se chegar ao ideal, que é o que a Bíblia elabora. Então, se a gente conseguir botar isso em prática no relacionamento, nós vamos conseguir chegar aonde Deus espera que a gente chegue, aonde Deus planejou, o que Deus elaborou, concebeu para um casal viver dentro desse tópico, dentro dessas coisas que nós vamos aprender hoje. O texto áureo, o texto base, ele vai ser 1 Coríntios, capítulo 11, versículo também 11, onde diz: todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão no Senhor. Esse texto é fundamental, meu. A gente precisa entender que quando a gente casa, quando a gente forma uma família, é uma união, é uma só carne, que não tem mais como conduzir uma caminhada de casal, uma caminhada familiar, sem a esposa ou sem o marido. Você não pode entrar dentro de um relacionamento e pensar: ele é secundário, ela é secundária. Não, vocês são juntos, vocês são uma só carne. Então não consegue se imaginar um homem, um corpo
andando sem coração. Você não consegue imaginar um corpo andando sem cérebro. Então a gente precisa imaginar também que um marido não consegue andar sem sua esposa. A sua esposa não consegue andar sem seu marido. Ou seja, no caminhar do relacionamento eles precisam estar juntos. E o que acontece? Quando há essa união perfeita, o Senhor vem e homologa. A presença do Senhor vem e amarra essa união e forma o cordão de 3 dobras. Por isso, ele diz que é no Senhor. O homem não é nada sem a mulher e a mulher não é nada sem o homem no Senhor. Ou seja, forma o cordão de 3 dobras. Então é isso que o texto áureo vai falar e é isso que a gente tem que destacar para os nossos alunos. A necessidade que é de um homem andar com a sua esposa, da sua esposa andar com o homem, e eles andarem de acordo com o que o Senhor pede, para que Deus possa andar junto com eles e fazer a homologação desse relacionamento. É o Senhor que vai dar a liga, que vai dar a força, que vai dar a solidez do relacionamento. Então o marido e a esposa, eles precisam entrar no relacionamento e entender que eles precisam caminhar conforme o Senhor quer, para que o Senhor possa estar com eles ali. Ou seja, o casal precisa buscar um relacionamento santo, puro, perfeito, amável diante de Deus, conforme as Escrituras, para que o Senhor venha e tenha a sua presença ali e homologue. Assim como a gente viu lá quando Salomão ele ele constrói o templo só virou templo do Senhor, o templo só virou o templo de Salomão, só teve a pompa, só teve a funcionalidade dele, ok? Quando que aconteceu? Quando a presença do Senhor invadiu, a Bíblia diz que os sacerdotes não conseguiam se colocar de pé, porque a presença do Senhor entrou ali e o que fez? Santificou e certificou que aquela construção que Salomão fez estava de acordo com o que Deus queria, e a presença do Senhor homologou aquilo ali. Aí sim, daquele momento em diante, ali virou um templo de adoração ao Senhor, um templo onde podia se dizer que era a casa de Deus. Foi assim também com Moisés lá no deserto. Ele prepara tudo, ele constrói tudo junto com o povo, ele monta o tabernáculo, mas a presença do Senhor, ela só chega no final para homologar tudo que ele tinha feito. Moisés santifica os instrumentos, os utensílios, tudo, e a presença do Senhor entra e diz: agora aqui é um ambiente santo, agora aqui a minha presença está, e todos têm que andar conforme eu elaborei, porque senão vão ser mortos. Então é isso que a gente precisa entender e destacar para os nossos alunos. O relacionamento só funciona quando a presença de Deus está, porque se Deus não estiver, aí eles dois estão mortos. O relacionamento acaba morrendo, porque quem dá vida, quem sustenta, quem elabora, quem solidifica é a presença de Deus. É isso que o texto áureo está falando. Então a gente vai aplicar. A verdade aplicada dessa lição é que o marido deve amar sua esposa como a si mesmo, e a esposa deve respeitar o marido, honrando como cabeça do casal. Ou seja, quando esse casal está de acordo com a palavra de Deus, essa situação aqui ocorre naturalmente. O marido ele vai amar sua esposa como Cristo amou a igreja, como ele ama a si mesmo, ele vai tratar bem, ele vai cuidar da sua esposa, e naturalmente a sua esposa vai honrar, vai entender que o marido é o cabeça, vai trazer as decisões para a homologação do marido, e assim o Senhor vai estar ali presente, se agradando daquele ambiente, porque está sendo feitas as coisas conforme o Senhor elaborou. Então destaque isso para os nossos alunos. O texto de referência é um texto conhecido, Provérbios capítulo 31, versículo de 10, 11, 28 e 29, e Cantares de Salomão, capítulo 8, versículo 7. Provérbios 31, um texto muito conhecido da mulher virtuosa, e Cantares de Salomão, capítulo 8, versículo 7, é onde diz que
esse amor desse casal, nem as muitas águas, nem se desse fazendas, nem se com todo o dinheiro, ninguém conseguiria desfazer esse grande amor, né? Se as muitas águas não podem apagar esse amor, nem o rio afogá-lo, ainda que desse toda a fazenda de sua casa por esse amor, certamente desprezariam, porque o homem e a mulher estão tão vinculados, tão bem ajustados, que nada e ninguém consegue separar e desmanchar esse amor, porque ele está alicerçado no Senhor e na sua palavra. Por isso esse texto de referência aqui, Cantares de Salomão, capítulo 8, versículo 7. Então vamos destacar isso para o nosso aluno. E aí a gente entrando na lição propriamente dita, a gente inicia pela introdução, onde ele vai dizer que a gente precisa alicerçar nosso casamento em terreno sólido. O que é alicerçar o casamento em terreno sólido? É fazer com que o casamento, que o relacionamento ocorra em Cristo, porque Cristo, ele sim é a rocha inabalável, a pedra de esquina, a pedra fundamental. Então o casal, ele precisa ajustar o seu relacionamento ao que Cristo ensina, à forma que Cristo conduz. Quando a gente coloca o relacionamento de acordo com a palavra do Senhor Jesus, o que acontece? Você está firmando o seu relacionamento em rocha sólida. Vem as lutas, vem as tempestades, vem as dificuldades, vem as aflições, mas ele não se abala, porque está fixado na rocha que é Cristo Jesus. Então, fale isso para o nosso aluno, destaque isso. Quem inicia-se no Senhor. Mas se por um acaso não se iniciou, tem que se reformar esse casamento, chamar Cristo, alterar os fundamentos desse casamento e agora sim, fundamentá-lo em Cristo para que o terreno seja sólido. Então ainda há esperança, tanto para quem vai começar um relacionamento, quanto para quem já está num relacionamento e por um acaso não está bem. Mas o Senhor Jesus, ele tem poder de transformar água em vinho, ele transforma os fundamentos do relacionamento, que muitas das vezes foi construído na areia, mas o Senhor Jesus, quando chega, se esse casal chamar Jesus, se esse casal se conformar à palavra de Jesus, Jesus transforma esse fundamento que era areia e coloca em rocha firme e inabalável e transforma um relacionamento falido em relacionamento sólido, limpo, perfeito, para a honra e glória do nome dele. Então vamos destacar para o nosso aluno que a gente precisa buscar isso. Por quê? Quem não faz isso em Cristo, quem não se casa em Cristo, quem não segue a Cristo, quem não segue a sua palavra, a forma que ele orientou de ser feito, o que acontece? Ele constrói sobre a areia e na primeira chuva, na primeira tempestade, a construção se desmancha. Muitos casamentos estão se destruindo por causa disso. Começa na areia, começa na visão carnal, começa na visão material, começa no interesse, começa nas coisas seculares e esquece de se fundamentar em Cristo. Quando aquele período passa, quando a fase da empolgação passa, quando a fase da paixão passa, aí você não tem mais o alicerce na rocha e na primeira dificuldade, os casamentos estão acabando, os casamentos estão falindo, os casamentos estão se derrubando, porque se construiu na areia, em coisas que não sustentam quando as tempestades chegam. Então por isso a gente tem visto muitos casamentos se terminarem, acabarem, porque foram relacionados, foram fixados em coisas que na hora da sufoco, na hora da aflição, não são capazes de sustentar aquele relacionamento. E a introdução ainda continua dizendo que nós, o casal, a família, aquela família nova ali, eles são responsáveis em manter o casamento estruturado e harmonioso. Sim, por quê? Porque esse casal, ele é responsável em fazer a manutenção da presença de Deus ali dentro. Lembre-se, o altar ele precisava sempre ser mantido aceso, então tinha que se tirar as cinzas, colocar lenha nova, tira a cinza, coloca a lenha nova, todos os dias precisava colocar azeite para que o fogo não apagasse nos castiçais, todos os dias tinha que fazer
o incenso tinha que repor, ou seja, o tabernáculo ele precisava de uma manutenção, ele precisava de um cuidado diário para que o tabernáculo continuasse sendo o que? Casa do Senhor, lá na época de Moisés. Isso é uma figura que a gente pode aplicar nos nossos casamentos também. A cada dia é responsabilidade do marido e da esposa continuar colocando o azeite do Senhor ali, continuar cuidando ali, tirando as cinzas, tirando as coisas que não estão boas, colocando lenha nova, colocando azeite novo. Para quê? Porque o fogo do altar não apague, porque o fogo do castiçal, as lamparinas não apaguem. Então, de tempos em tempos, tem que trocar os pães aqueles pães que colocavam ali na mesa, de tempos em tempos, tem que trocar, tem que manter o tabernáculo sempre que novo, em manutenção, para que a presença do Senhor continue a cada dia ali, para a honra e glória do nome dele. Então, no casamento, para se manter estrutura e harmonia, o casal é responsável em buscar o Senhor no jejum, na oração, colocar Deus na frente, viver de forma que agrade ao Senhor, tirar as coisas que não prestam de dentro de casa, para que a presença do Senhor se manifeste sempre ali, e aí sim, o Senhor vai estar sempre estruturando e solidificando aquele casal para que eles vençam e suporte as tempestades que sempre se levantam para a honra e glória do nome do Senhor. Então destaque isso para o seu aluno e nós vamos entrar agora na lição em si, que é o primeiro capítulo. Fundamentos do relacionamento conjugal. Aí o que a gente vai ver agora é o que o casal precisa buscar como base, como pilar, como coluna para sustentar essa casa. O primeiro passo é o terreno. São as sapatas, É como se você vai construir uma casa, primeiro você prepara o terreno, você faz o alicerce, você faz as sapatas, aí você vai preparar aquele ambiente ali, aquele fundamento do terreno, que é quem? Cristo, a gente já falou. Vamos colocar e fundamentar o relacionamento na presença do Senhor, como Deus ordena, como Deus quer, fazendo as coisas como está escrito na Bíblia para serem feitas. Aí você preparou o terreno, você preparou o fundamento, você solidificou aonde você vai construir. E agora você vai formar o quê? As colunas, as vigas de sustentação da casa. Aí agora é responsabilidade dos maridos e da esposa diária também. Porque a construção já foi feita no alicerce, já se colocou Cristo. E agora a gente vai ver o quê? Os pilares, as colunas que mantém esse casamento, essa família em pé para um relacionamento ideal. E a primeira coisa que a gente vai ver é o seguinte, que o relacionamento conjugal só será ideal se começar pelo amor, passar pela confiança e desaguar no diálogo. Olha que interessante. Nosso comentarista ele traz uma sequência de itens que a gente precisa ter, uma tríade fundamental do casamento: amor, confiança e diálogo. Muitas das vezes os casamentos têm muito problema porque não se respeita, porque não se confia, porque não se conversa e porque se esfria o amor. Se a gente for ver lá a definição que ele dá, que a palavra do Senhor traz para amor, o amor ele vai passar, a própria definição bíblica de amor vai justamente trazer o quê? Confiança e diálogo junto, porque ele vai dizer que o amor não suspeita mal, o amor não se soberbece, o amor não busca seus próprios interesses. Então, quando a gente conversa, a gente diz o que eu sinto, a outra pessoa diz o que sente, a gente busca interesses comuns, aí vem o diálogo. Então, isso aqui é fundamental. Primeiro você tem que ter amor, não é paixão, não é carne, não é aquela intensidade de início, aquela primeira coisa de susto que a gente está falando aqui, é muito mais do que isso. É amor, amor é o que tudo suporta, o amor não acaba com o tempo, o amor não passa, o amor não termina, o amor é eterno. Então é esse sentimento que o casamento precisa ter, a
amor. Muitas pessoas casam na paixão, na carne, naquela coisa de início, de corpo, daquele susto que dá, daquela paixão que tira a concentração, que tira as coisas, que a pessoa diz que não vive sem o outro e tal. Tudo aquilo ali é muita empolgação de início, mas não é sentimento de amor que entra na definição bíblica. Então, quando o tempo começa a passar, quando as coisas começam a dificultar, aquela empolgação, aquele ímpeto, aquela intensidade vai baixando, e aí você vê que não era amor, era simplesmente uma paixão, era simplesmente uma coisa inicial, e os casamentos acabam se enfraquecendo. Então, por isso é que a gente tem que buscar em Deus em oração, confirmação, para ver se aquilo ali realmente é amor, passar a olhar e ver que um relacionamento não é só flores, tem seus espinhos também, e você precisa olhar mais para os espinhos, para saber se quando os espinhos chegarem, se você tem sentimento suficiente por essa pessoa que está ao seu lado, para suportar os espinhos que vão aparecer durante o caminho. As pessoas se preocupam muito em olhar para as flores, olhar para as pétalas, mas esquece que lá na frente também tem os espinhos. Então é para eles que a gente tem que olhar e pensar: eu tenho sentimento suficiente por essa pessoa, eu estou alicerçado suficiente em Cristo para que quando os espinhos aparecerem, eu suporte as espetadas e não tire a minha visão das flores. Entende? Então é aquela hora que você espeta o seu dedo, você olha para as pétalas e diz: não valeu a pena, porque a flor é tão linda que uma espetadinha dá para passar. Então é esse sistema que a gente tem que ter, mas tem que ser visto no início. Isso é amor. É a capacidade que você tem de olhar também para as dificuldades e continuar vendo as flores. Entende? Então é isso que a gente precisa buscar. A essência do amor não está no sentimento, mas nas atitudes, viu? É isso que a gente está falando. Quando a gente tem só aquela paixão, a gente tem muito, baseia muito o sentimento pelo outro. Não que eu amo, que eu quis, não, mas é só uma paixão. Por quê? Quando chega na hora da atitude, você não tem. É isso que muitas das vezes acontece. E a atitude é justamente você ajudar, a cuidar na hora da dificuldade. É o que eu estava falando, é na hora que o espinho da outra pessoa te fura, é você ter a capacidade de ver o furo que o espinho fez, mas não tirar os olhos das flores, das pétalas lindas da rosa. Isso é a capacidade de ser amar. Esse é o sentimento que a gente está buscando. É isso que a Bíblia está falando lá. Não suspeita mal, não se ensoberbece, não cobiça, não termina, tudo suporta, tudo espera. Esse é o amor que sustenta esse casamento. E esse amor é responsabilidade dos dois. E esse amor é decisão. Não é caiu do céu, não é eu nasci com ele, não. Esse sentimento que a Bíblia está falando aqui, esse sentimento que leva você a ter atitudes para suportar a falha do outro, para abençoar a vida do outro, esse amor é decisão, você escolhe amar, entende? Porque esse amor é uma decisão que você toma em ter. Então essas pessoas que dizem: o amor acabou, não tenho mais, elas escolheram a não mais querer viver atitudes, querem viver sentimento. Aí vão ficar buscando pessoas para ter aquele sentimento inicial da paixão. Mas o amor que a Bíblia está falando é decisão, sabe? Nós decidimos amar, nós decidimos viver com aquela pessoa, nós decidimos entrar e suportar os defeitos e trazer as atitudes de amor pelaquela pessoa. Então, essa é a essência do relacionamento. Mostrar atitudes de amor sobre aquela pessoa. Deixa eu acender a luz aqui que faltou luz. A lâmpada voltou, acendeu de novo aqui. Então vamos lá. A essência do amor consiste em fazer a outra pessoa feliz.
Entende? Então, assim, a atitude do amor que a Bíblia está falando aqui, que nós estamos lendo como pilar do relacionamento, é fazer o quê? A outra pessoa feliz, me dedicar para ver a felicidade do outro. Lembra, a gente já disse que o relacionamento, uma pessoa ela já entra feliz, mas é responsabilidade do cônjuge fazer aquela pessoa mais feliz e manter a felicidade. Ou seja, a gente precisa conhecer o nosso cônjuge, saber o que o nosso cônjuge gosta, o que ele precisa para a gente buscar, para a gente entregar, para fazer a pessoa mais feliz. E a minha felicidade é ver o meu cônjuge feliz. E a felicidade do meu cônjuge é me ver feliz. Quando isso acontece, você tem o pilar do amor estabelecido de forma a contento dentro do relacionamento. É isso que a gente precisa entender, é isso que a gente precisa buscar, né? Esse tópico 1.1 é o que o nosso comentarista está falando. Relacionamento com amor. É essencial que a gente se preocupe em fazer o outro feliz. Então, eu só fico feliz quando vejo o meu cônjuge feliz, e assim sucessivamente, e assim reciprocamente. Aí assim a gente vai ter o pilar do amor, né, estabelecido. E é uma coisa importante destacar para os nossos alunos o seguinte, que esse amor ele precisa ser comprovado em atitudes. Não adianta a gente dizer que ama, mas não comprova na atitude, não faz nada, só é da boca para fora. Então a gente precisa ter esse cuidado, né? Pequenas atitudes, pequenos gestos, pequenas ações vão demonstrar mais amor do que declarações, do que poesias, do que coisas que a gente fica falando e não bota em prática. Então a gente precisa cuidar disso, porque muitas pessoas, nosso comentarista diz, e a gente precisa destacar para os nossos alunos, muitas pessoas, o que eles fazem? Eles amam nas palavras, mas decepcionam nas atitudes. É isso que a gente precisa entender. Muitas das vezes a gente pensa assim, eu falo que amo, eu falo poesia, eu faço isso, eu falo aquilo, mas quando o seu cônjuge vira as costas, a sua atitude desagrada a ele, decepciona o cônjuge na atitude. Então é isso que a gente tem que destacar para os nossos alunos. A gente precisa ter mais atitude do que palavras. Não adianta eu falar bonito, falar legal, mas na minha atitude o meu cônjuge se entristece. Quando eu vou agir, quando eu faço alguma coisa, eu decepciono o meu cônjuge. Então a gente precisa ter atitudes mais positivas, atitudes mais concretas de amor do que somente palavras. Então esse é o relacionamento de amor. É aquele onde você mostra o seu amor nas atitudes, nas pequenas coisas, nos cuidados, para que a gente faça o nosso cônjuge feliz. Então a gente precisa buscar em Deus essa estratégia, essa sabedoria, essa observação, esse cuidado. Por isso a gente começa no amor, passa pelo respeito, passa pela confiança, passa pelo diálogo. A gente tem que ter esse cuidado. Descubra no seu cônjuge, destaque isso para o seu aluno. Descubra no seu cônjuge o que ele gosta, quais são as pequenas coisas, quais são as coisas que o surpreendem, para que você consiga dar ali mais atenção, mais atitude. Geralmente a mulher, a esposa, ela espera mais essas atitudes do que muitas das vezes o homem. Então a gente precisa ter uma habilidade, né? Buscar em Deus uma habilidade para satisfazer as emoções, os sentimentos, os desejos físicos e psicológicos da outra pessoa. Então, assim, a gente precisa entender e destacar para o nosso aluno que quem ama, ama fazer o que o outro ama. Sabe? Você tem que conhecer o seu cônjuge, saber o que ele gosta, o que ela gosta, e você vai ter alegria em fazer aquilo que ele gosta. Então isso é amar, é atitude. Fazer o que a pessoa gosta, buscar saber, preencher as necessidades físicas, psicológicas,
emocionais. Mas como é que a gente vai conseguir isso? Conversando, confiando, tendo conversas francas, né? Vai ter que precisar, a gente vai falar mais isso sobre isso, mas para que a gente consiga demonstrar o nosso amor em atitude, precisa haver o que? Confiança no casal para se mostrar as necessidades, para mostrar, olha, você faz isso aqui, mas eu gosto disso ali, isso aqui me agrada, mas aquilo ali me agrada mais, eu gosto mais assim, eu gosto mais dali, eu faço mais aqui. Então isso precisa ter um diálogo franco entre o cônjuge, e assim, em todas as áreas, né? Seja na cozinha, seja na sala, seja no quarto, tudo tem que ser conversado, tudo tem que ser falado. Para quê? Para que o casal busque cada vez mais harmonia, mais estrutura, cada vez mais entenda o outro, saiba que o outro gosta, naturalmente a pessoa já vai saber ali, sabe que isso ela gosta, isso ele não gosta, isso eu faço, ele não faz. Tudo isso precisa vir como? No diálogo, na conversa, na confiança, na sinceridade. Então destaque isso para o seu aluno. Relacionamento com amor começa no amor, passa pela confiança e deságua no diálogo. Então, no primeiro pilar, no primeiro fundamento da casa do amor, nós temos o amor. Então, ele precisa ser feito como? Nas atitudes e não só nas palavras. Aí a gente avança e vai para o relacionamento com confiança. Então, mais um tópico aqui, mais um pilar. O casal precisa ter o amor e o casal precisa ter a confiança. Confiança para conversar, confiança para falar o que não está agradando e saber que o outro vai buscar melhorar para agradar. Muitas das vezes as pessoas, os casais não se conversam porque ele não confia que o outro vai aceitar aquilo que você está falando. Então eu preciso ter confiança de saber, não, o meu cônjuge quer o melhor para mim. Então eu vou dizer que não está me agradando isso, que não está agradando aquilo, e ele vai buscar melhorar junto comigo para nos agradarmos juntos. Lembre-se, o basear do casamento eu fico feliz quando eu consigo fazer alguma coisa que deixa o meu cônjuge feliz. Quando a gente vive essa linha de raciocínio, a gente entende que todas as outras coisas conseguem ser acrescentadas. Porque se você me disser que não está bom uma coisa aqui, eu como cônjuge, eu quero ficar feliz fazendo você feliz, eu vou buscar conseguir fazer aquilo que não estava te agradando melhorar. Então isso é confiança. Isso, a confiança, ela não é imposta, ela é conquistada. Então, com o passar do tempo, o casal vai se ajustando e ele vai confiando em saber, eu posso falar, eu posso me entregar para o meu marido, eu posso me entregar para minha esposa, eu posso falar as coisas mais fundas da minha intimidade, eu vou falar, ele não vai ter preconceito, ele não vai me julgar, e juntos nós vamos entender uma melhor forma. Ou seja, vai passar a confiança, os gomos da confiança, né? São o quê? Fidelidade, verdade, honestidade, são ingredientes que formam o quê? A confiança. Então eu tenho certeza que quando aquela pessoa diz para mim assim, está legal de verdade. E eu tenho certeza que aquela pessoa diz, não está bom, eu tenho certeza que não está bom de verdade. Então quando a gente tem a confiança, passa pela fidelidade, pela honestidade, pela verdade. Então o pilar do relacionamento é confiança. Para quê? Para que a gente saiba onde está acertando, onde está errando. É um relacionamento de pessoas diferentes, pensamentos diferentes, culturas diferentes, que escolheram se amar, que tomaram uma decisão de aceitar um ao outro como cônjuge. Então a gente precisa manter a decisão e buscar fazer da melhor maneira a decisão que foi tomada. Então, para que aquele ambiente viva melhor, para que aquele casal chegue numa harmonia melhor, eles precisam o quê? Confiar, ter verdade, ter fidelidade, ter confiança para um passar para o outro, sabe? E isso aí é fundamental para o casamento continuar. Esse é o pilar da confiança. Então, nosso comentarista ainda diz, evite, não entre na parte
desconfiança, na parte de esconder as coisas, como muitos casais fazem, coloca senha em celular, coloca senha em computadores, conversam escondido, conversam em locais separados. Isso tudo corrói, né, os pilares da confiança. Então a gente precisa entender, o nosso cônjuge é a mesma carne. Não faz sentido eu estar ao lado da minha esposa e falar para ela assim: espera um pouquinho aqui que eu vou atender essa ligação ali fora. Não faz sentido, você está corroendo a confiança. Com quem que você está falando? O que você está falando que o seu cônjuge não pode ouvir? Então isso aí são coisas que a gente precisa evitar. Por que o seu celular tem senha? Por que seu cônjuge não pode ver seu celular? O que tem de mais aí? Pode não ter nada, mas sempre traz aquela dúvida. O inimigo vai trabalhando nessa dúvida para quebrar esse pilar. Isso a gente tem que evitar. Destaque para os nossos alunos. A coluna, ela precisa estar sempre perfeitinha. Não é assim que os engenheiros falam, né? Quando você vai nessas obras da rua, nos viadutos, nas coisas, se você vê lá no viaduto rachaduras, se você vê no viaduto pedaços de concreto caindo e as ferragens expostas, o que acontece? O engenheiro ele manda interditar aquele viaduto para fazer o quê? Uma manutenção, porque corre risco de cair, porque as ferragens vão sendo corroídas pela umidade, pelo vento, pela água, pela corrosão, não é isso? Então a mesma coisa, a gente está formando pilares de sustentação. Quando você faz coisas que corroem esses pilares, você coloca em risco toda a construção. Então, se a gente está formando um pilar da confiança, mas dentro do relacionamento tem senhas em computador, tem senhas em celular, tem senha na conta bancária, tem senha que o seu cônjuge não pode saber, tem gavetas que ele não pode mexer, tem armários que ele não pode abrir. Não existe confiança nesse casal. Isso tudo é o quê? Rachaduras no pilar da confiança que podem levar a uma corrosão e uma queda da casa de uma forma inesperada. E isso é responsabilidade do casal. Lembra lá que nós falamos no início. O homem e a mulher que faz a estrutura e a harmonia do casal, do casamento. Jesus é o fundamento, mas você está construindo com material ruim num fundamento sólido que você colocou. Então não adianta eu sou crente, chamei Jesus, fiz o casamento na igreja, fiz tudo certinho, botei o fundamento que é Cristo, mas da minha caminhada dali para frente eu estou construindo com areia, com palha, com coisas que não sustentam. Não adianta. O que adianta eu fazer em cima de uma rocha, botar um galho de árvore e construir uma casa em cima? Não dá certo, tem que ter um material correto, tem que ter a coluna correta, tem que ter a forma correta de ser feita. Então isso é o que? A coluna da confiança. E cuidado com as coisas que corroem. Coluna do amor, coluna da confiança, sempre existem os bichinhos, as coisas que vão corroer e a gente precisa evitar. E aí a gente tem também, na coluna da confiança, ele vai falar sobre o ciúme de manutenção. É interessante, porque o ciúme de manutenção é um sentimento que você toma conta. Aonde você vai, meu amor? Com quem você vai? É um ciúme, é um cuidado que você está tendo de manutenção pelaquela pessoa. Você está demonstrando interesse e dizendo: você é muito importante, eu tenho medo de te perder, eu tenho medo de alguém fazer alguma coisa com você. Isso é um ciúme de manutenção que o nosso comentarista está chamando aqui. Diferente do ciúme doentio. Esse ciúme doentio é um dos fatores que destrói a coluna da confiança. Por isso é que a gente tem que ter cuidado com ciúmes doentios, porque ele faz a coluna da confiança ser corroída. Então peça ao Senhor, porque lá na definição de amor diz que ele não suspeita mal, ele confia. Então a gente está formando a coluna da confiança. O ciúme, na dose correta, serve como manutenção do relacionamento. Onde você foi, com quem estava, isso tudo é cuidado
cuidado, um ciúme de manutenção. Quem vai ficar aí com você? Você vai viajar sozinho no seu trabalho? Você trabalha com quem? É interesse. É uma forma de mostrar para outra pessoa que eu cuido dela, que eu me preocupo com ela. Quem foi, onde tal. Isso é manutenção. Agora, quando fica toda hora ligando, você está aí mesmo? Aonde você foi? Que manda uma foto, manda isso, manda aquilo. Isso tudo é ciúmes doentios. Já começa a passar do limite, aí começa a corroer a coluna da confiança no relacionamento. Então a gente precisa ter um equilíbrio e ter um cuidado na hora de formar a coluna da confiança no relacionamento. E aí a gente avança para o capítulo 1.3, relacionamento com diálogo. E assim a gente fecha a tríade, as colunas fundamentais do relacionamento: amor, confiança e diálogo. São essas que o nosso comentarista trouxe. E sobre o diálogo, a gente vai entender o quê? A educação firma qualquer relacionamento. O respeito mantém o poder de diálogo. A verdade sobressai a qualquer posição contrária. Quem edifica sua casa com mentira está edificando na areia. Uma chuva de verdade a destruirá. O diálogo é o meio mais prático e eficiente para resolver problemas conjugais de todas as naturezas. Então, o que a gente tem aqui na coluna do diálogo é o seguinte: ele é fundamental, é através da conversa que você sabe que o outro não gosta, que o outro gosta, que o outro não está satisfeito, que eu preciso melhorar. É diálogo. Se o casal não conversa, fica muito difícil, ninguém consegue adivinhar o que o outro está pensando, o que o outro está sentindo. Então se tem que perguntar, se tem que conversar, tem que ter coragem de colocar e se expor e dizer: tá bom, tá ruim, você gostou disso, você não gostou, você gostou do que eu falei, você precisa conversar, o que você gosta, o que eu posso melhorar. Lembre-se que é uma construção diária, todos os dias vai ajustando um pouquinho. Então o diálogo é fundamental. Olha, gostei muito do que você fez ontem, olha, gostei muito daquela situação. Isso vai dando feedbacks positivos, que você vai montando um panorama do seu cônjuge, sabendo: isso aqui agrada a ele, isso aqui agrada a ela muito mais, isso ali não agrada. Porque o diálogo vai trazendo esse retorno. Então a gente precisa sim conversar. Por isso a Bíblia diz: não se passe a ir à noite, não deixe para o dia seguinte para conversar, não durma irado, não durma sem resolver os problemas que você tem. Para quê? Para que aquilo não vire uma bola de neve. Pare um momento com o seu cônjuge, analise o dia que vocês passaram e ajuste as arestas ali naquele dia, para que vocês vá dormir com tudo resolvido e no dia seguinte tenha uma nova caminhada. Não traga problemas do dia anterior para o dia seguinte. Por isso a gente precisa conversar. Diálogo na hora. Aconteceu na primeira oportunidade: poxa, fulano, não gostei disso. E às vezes o casal, eles têm muita dificuldade, porque às vezes a mulher fica mais fechada, muda o seu semblante, muda o seu comportamento, e aí a pessoa pergunta: o que houve? O que está acontecendo? E ela diz: nada. Isso não é diálogo, você está fechando a porta. Você precisa, mesmo que na hora você fique meio chateado e não queira falar, você precisa passar um tempo e expor: olha, aconteceu sim, eu queria te falar que eu não gostei disso, e vocês precisam ajustar. Pedir desculpa faz parte do diálogo, pedir perdão faz parte do diálogo, dizer que não fez por má intenção, dizer qual foi a sua intenção ao fazer aquela situação, e aí vocês vão ajustando e tira aquele mal-estar, que se ficar, o inimigo vai trabalhando e aquilo piora. Então no primeiro momento, às vezes a pessoa não quer falar, é costume. Geralmente as mulheres fazem muito isso, elas ficam mais fechadinhas e dizem: nada, não aconteceu nada, fica tranquilo, sem que, mas você sabe que ela está diferente. Então espere um pouco. Daqui a pouco você vai lá de novo e pimba, pergunta: o que houve? E aí a mulher, com mais tranquilidade, entendendo que precisa dialogar, ela vai se abrir e dizer: eu fiquei chateada sim. E aí vocês vão saber o que houve,
vão ajustar para que não aconteça mais e a vida continue seguindo. Então o diálogo é fundamental. Veja que o próprio Jesus sempre dialogou. Veja que várias vezes, a passagem quando ele cura o cego, ele vai falar: o que queres que eu te faça? Ele puxa uma conversa, ele puxa um diálogo. Está todo mundo vendo que ele é cego. Se Jesus chegasse, passasse a mão nele, pronto. Não houve diálogo, a pessoa não ia conhecer Jesus, não ia saber nada. Tá entendendo? Então, assim, por mais que às vezes esteja óbvio o que está acontecendo com o nosso cônjuge, o diálogo é fundamental. Quando você conta o que aconteceu, você coloca para fora e aquilo te alivia. Por mais que eu saiba que você ficou chateada com alguma coisa que eu fiz, é necessário você falar, porque vai te aliviar de dentro de você o que te acomoda. Quando a gente desabafa, quando a gente fala, a gente coloca para fora o sentimento, coloca para fora aquela angústia, aquilo que está nos preocupando, e isso favorece a cicatrização, o conserto. Então é por isso que a gente precisa ter o diálogo. O diálogo deve acontecer na sala, na cozinha, na varanda, no quarto, ou seja, em cada ambiente da casa nós temos o quê? Um assunto diferente para conversar. Por isso, nas outras lições a gente está falando: evite celular por um tempo dentro de casa, evite distrações, se dedique um ao outro, ao cônjuge. Fique num ambiente junto e converse. Tá na cozinha fazendo comida, converse. Você gosta disso? Você gosta do arroz assim? Você gosta do arroz ali? Você gosta de sal? Você gosta com o quê? Como você faz? Converse os assuntos, que ali você vai conhecendo o seu cônjuge. No quarto é a mesma coisa. No relacionamento íntimo, muitas pessoas têm problema por causa de não falar. Dentro do seu quarto, na sua intimidade, passam anos e anos vivendo um relacionamento íntimo e não lhe satisfaz porque não quer falar para o outro que não está legal. Falta o diálogo é fundamental. Lembra-se, Jesus sempre conversou, Jesus sempre trouxe à baila a conversa para descobrir e fazer com que a pessoa confesse seus pecados, haja ali uma cura interior das emoções, sempre foi feita na conversa, A gente precisa criar um diálogo que não fira o nosso cônjuge, mas a gente precisa dialogar e mostrar que aquilo não está satisfazendo, que não está legal, seja no quarto, seja na cozinha, seja na sala onde tem as finanças. Vocês precisam conversar, destacar para os nossos alunos que o diálogo é fundamental. Vocês são uma só carne, não pode ter segredo, não pode ter vergonha. Não, é uma pessoa só. Você vai ter vergonha de você mesmo? Eu não vou falar para mim mesmo que eu não gosto disso. Isso não existe. Então, se você está se relacionando com a pessoa, não existe o caso: eu gosto de macarrão, mas todo dia eu como arroz porque eu não tenho coragem de falar para ela que eu gosto de macarrão. Isso não existe, meu. Imagina você viver 60 anos, 80 com a pessoa comendo arroz, se você não gosta de arroz, gosta de macarrão. Você vai passar a gostar? Não, você vai viver comendo mal. Não vai te trazer a satisfação que deveria trazer o alimento que você está comendo, porque você não fala para a pessoa que gosta de outra coisa. Precisa falar, precisa dialogar. É isso que a gente está falando aqui. É uma coluna, é um fundamento do relacionamento, diálogo. Destaque para os seus alunos. Precisa conversar. Veja lá na criação, a Trindade conversa. Façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. É uma conversa entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles conversam, eles dialogam. Ele está mostrando lá na eternidade, lá no início, como é necessário conversar. Ninguém faz nada sozinho, ninguém faz nada dentro de um relacionamento de orelha, de cabeça. Tem que falar, tem que conversar, tem que expor as suas ideias. Eu pensei em fazer isso, eu pensei em fazer aquilo, o que você acha? Você gosta assim, você não gosta? Destaque a importância do diálogo. É fundamental, porque muitos casamentos estão se perdendo
Porque a comunicação está zerada. A pessoa pergunta, o outro não responde, a pessoa não pergunta nada, o outro não fala nada, e fica assim, fica aquela conversa de gemido. E aí, tá tudo bem? Isso na conversa de mudo, meu. Vocês, graças a Deus, vocês falam, conversam, tem inteligência, tem diálogo, tem fala, tem audição, tá tudo funcionando, então conversem. Destaque isso para o seu aluno, que é fundamental. E esse diálogo ele deve ser simples, objetivo, de fácil compreensão e sem rodeio. Não inventa muita coisa para falar para o seu cônjuge que você gosta de macarrão em vez de arroz. Meu amor, eu gosto de macarrão, não gosto de arroz. Simples assim. Ah, não, porque aí o cara conta uma história, faz um rodeio, se enrola todo e não fala. É simples, olha, eu gosto mais de macarrão e não de arroz. Eu gosto de feijão, não gosto de ervilha. Pronto. É rápido, é direto, é simples, é sem machucar, é sem ofender. Não precisa dizer, que não inventa muito. É simplesmente dizer, gostou. Eu gosto mais, eu tenho mais desejo por isso, para aquilo, prefiro assim, prefiro assado. E em todas as áreas da casa, na hora de fazer compra, na hora das finanças, na hora de comprar o carro, sabe? Tem que falar. Muitas vezes você passa problemas no casamento porque não conversou. A mulher gosta do carro vermelho, aí vai lá na hora de comprar o carro, o cara compra o carro branco. Aí diz, anda no carro branco, não gosta. Mas por quê? Eu gostava do vermelho. Mas por que não falou lá na hora? Ele já comprou errado, faltou o diálogo. Às vezes o homem também gostava do vermelho. Você dizia que gostasse do vermelho, comprava o carro vermelho, todo mundo estava feliz. Mas não se conversou, não se falou, e aí não formou a coluna, a casa ficou torta. Então, lembre-se disso, as 3 colunas, os 3 pilares, amor, confiança e diálogo. Então é isso tudo que a gente viu na primeira lição, no primeiro capítulo. Então destaque isso para o seu aluno e vamos avançando. Aprimorando o relacionamento conjugal, ou seja, lapidando, melhorando, a cada dia vai se ajustando, vai tirando as brechas, vai tirando aquilo que não está bom. Então a gente vai aos pouquinhos aprimorando o relacionamento conjugal. Ou seja, a gente vai trazer aqui pelo nosso comentarista logo de início o seguinte: geralmente todos os cônjuges têm defeito. Guarde isso, destaque isso para o seu aluno. Todo cônjuge tem defeito, seja o marido, seja a esposa, seja no Japão, seja aqui no Brasil, seja onde for. Todo casal, eles vão ter defeito, não tem para onde correr, não existe marido perfeito, não existe esposa perfeita. Todos nós temos defeito, todos nós temos alguma coisa que não vai agradar o outro. Mas o segredo do bem viver, o segredo de aprimorar o relacionamento é o quê? Olhar para os defeitos, mas viver com base nas virtudes. Trabalhar em cima daquilo que é bom e do que é ruim, buscar melhorar para ficar bom também. Só que muitas das vezes o que está acontecendo? Foca-se nas partes e não se leva em conta o todo. Então muitos casais, muitos casamentos, mas é muitos mesmo, eles estão sendo destruídos porque o cônjuge só olha para o defeito, só para o que falta, meu irmão. Sabe? Então é isso que a gente precisa acabar, o aprimoramento, o condicionamento, a melhora do casamento, ela precisa passar por essa situação. Olhe para os defeitos, mas viva com base nas virtudes. O seu cônjuge tem defeito, mas ele tem qualidades. Foram essas qualidades que vocês escolheram um ao outro para caminhar. Por que que depois que se casa, você deixa a qualidade que fez você buscar essa pessoa de lado e começa a olhar só para os defeitos que você não via lá no início? A pessoa não criou o defeito depois que casou, ela já tinha, mas você não olhava. E aí depois que casa, a pessoa para de olhar para as virtudes e começa a olhar só para o defeito e vive com base nisso. Então o relacionamento começa a se corroer, porque você não está aprimorando.
sabe? Então aquilo que a gente precisa entender, meu irmão, sabe? A gente precisa aprimorar, ajustar, melhorar, né? Então, se eu tenho alguns problemas, eu vou focar nas virtudes e vou ver o que eu posso fazer para melhorar aqueles problemas ali. Entende? Então, quando a gente faz as construções, às vezes a gente constrói a casa, está tudo certo, mas com o passar do tempo você começa a ver alguns problemas. E aí você não derruba a casa porque deu algum problema. Você conserta o problema e melhora ele. Não é isso que a gente faz? Por exemplo, você faz uma laje na sua casa com melhor maneira, com melhor material, mas infelizmente alguém deu um problema e ela dá uns vazamentos. Você não destrói a laje por causa de uma goteira. Você vai simplesmente numa loja comprar um impermeabilizante, vai passar ali, vai comprar uma manta, vai passar naquela rachadura e vai seguir a vida com a laje que já está pronta. Mas as pessoas preferem ir destruir a laje para tentar construir outra. E aí, às vezes, nessa laje tinha uma goteira. Você destrói, constrói outra, agora tem uma enxurrada. Tem uma goteira ali, outra lá, outra aqui, outra ali. E aí? Então, pessoas estão perdendo casamento que no todo eram bons por causa de um defeito que viu e não quis viver com ele. Então, quando a gente aprimora o relacionamento conjugal, a gente entende, primeira coisa que o nosso comentarista fala e destaca para o seu aluno é isso. No dia a dia do casamento, eu tenho que entender que defeitos vão aparecer, mas eu não vou focar no defeito, eu vou focar na qualidade que eu achei naquela pessoa. E depois disso, eu vou pegar o defeito e vou ajustar para que aquele defeito não piore, que eu consiga sobreviver mesmo com aquele defeito. Ou seja, eu vou fortalecer as qualidades e vou melhorar os defeitos. Mas se eu ficar focando só no defeito, sabe o que acontece? As qualidades enfraquecem. Sabe, meu? Então aquela coisa, se você tá com uma goteira na laje, mas por causa de uma goteira na laje, você não cuida da pintura da casa, disso da casa que tá bom, o que vai acontecer? A goteira vai continuar lá e a pintura da casa que estava boa vai destruir, o piso que estava bom vai rachar, a hidráulica que funcionava vai entupir, a luz que funcionava bem vai dar curto-circuito. Por quê? Você largou tudo de mão, que estava legal, para ficar olhando só para o que estava ruim, que era a goteira. Aí a casa destruiu tudo porque você focou só aonde estava com problema, meu. Então destaque isso para o seu aluno. O aprimoramento, o ajustamento do casamento é focar nas virtudes. E o defeito eu vejo, mas eu conserto ele e melhoro aquilo que está bom. Então fortaleço o que está bom, não deixa aquilo enfraquecer e conserto os defeitos que por via venham a aparecer. Através de lá das outras 3 colunas, do amor, da confiança e do diálogo. Assim a gente vai aprimorando e chegando ao relacionamento ideal. É isso? Então vamos lá. Capítulo 2.1. Destaque para o seu aluno. Aprender a renunciar. Já é uma coisa que a gente vai ver para que o casamento seja aprimorado, para que seja melhorado. Aprender a renunciar. Ou seja, a nossa vida é marcada por renúncia. Sempre que me dedico a uma coisa, preciso renunciar outra. Então, relacionamento às vezes, ele é um relacionamento de mão dupla. Às vezes não, sempre. Então, às vezes eu preciso renunciar minhas manias, minhas vontades em prol do relacionamento. Sabe? Eu renuncio de ficar incomodado com a goteira da laje. Para quê? Para me exultar, para me regozijar no piso que tá bom, na tinta que tá legal, na hidráulica que funciona bem, no elétrica, na beleza do telhado, da casa. Então eu renuncio a ficar olhando para aquela goteira. Não é isso? Então é isso que a gente está falando. Eu renuncio muitas das vezes minhas vontades, minhas coisas em prol
coletividade, do casamento, do cônjuge. Então, muitas das vezes a gente precisa ter esse renunciar aqui, no sentido de abrir mão para fazer o outro feliz, sabe? É aquela coisa assim que muitos casais não conseguem entender. Às vezes o marido cisma que todo sábado é dia dele lavar o carro, mas tem um sábado que a esposa quer ir para fazer um passeio. E aí ele não quer ir fazer o passeio com a esposa porque sábado é dia dele lavar o carro. Então aprender a renunciar é o seguinte: tudo bem, sábado é o dia que eu lavo o carro, mas nesse sábado aqui, a minha cônjuge, a minha esposa, ela tem um desejo de ir para um outro lugar. Então eu renuncio à minha vontade, renuncio às minhas ideias, aquela minha mania ali que eu costumo fazer sempre, em prol da felicidade do outro. E aí eu abro mão e digo: não, hoje nós vamos lá onde você quer ir. Isso faz parte do aprimoramento. O outro cônjuge se sente valorizado. Você abre mão de uma coisa sua em prol do outro. A gente precisa aprender a renunciar, sabe? Então isso aí precisa ter consciência, precisa ter harmonia. Um dia eu renuncio em favor dela, outro dia ela renuncia em favor de mim, e o casal vai se equilibrando para que eles vivam a cada dia melhor, aprimorando o relacionamento em cima das renúncias. Um dia eu abro mão das minhas coisas que eu gosto de fazer em favor das coisas que ela gosta de fazer. E um dia ela faz isso. Então, quando isso está em equilíbrio, dá certo. Agora também não pode sempre ela renunciar às suas vontades em meu favor e eu nunca renunciar em favor dela. Eu sempre renuncio em favor dela e ela nunca renuncia em favor de mim. Então isso também não pode acontecer. Precisa haver um equilíbrio. Mas o casal que quer melhorar a cada dia o seu relacionamento, ele sabe: eu preciso entrar no relacionamento aprendendo a o quê? A renunciar às coisas, às minhas vontades, sabe? O que faz a diferença no relacionamento são as renúncias. O que fez a diferença na vida de Daniel quando se relacionava com Deus foi a renúncia que ele fez dos manjares do rei. O que fez a diferença na vida de Jesus quando ele estava aqui na terra foi renunciar à sua própria vontade, fazer a vontade do Pai. Era essa a comida dele, fazer o que o Pai manda. Era isso que ele queria. Ele renunciava às suas vontades para fazer a vontade do Pai. São renúncias que fazem a diferença no relacionamento. E isso serve com o relacionamento com Deus e no relacionamento conjugal também. Vamos lá, capítulo 2.2, destaque para o seu aluno: aprender a suportar. Aqui, meu irmão, vai uma dica importantíssima para você que está se relacionando, para você que é casado ou para você que ainda vai casar. Entenda que o seu cônjuge tem defeitos, já definimos isso. Não adianta, vai procurar, vai rodar, sempre vai ter algum defeito. Mas quem entra no relacionamento, entra entendendo que o amor tudo suporta, sabe? Então a gente precisa tolerar as falhas do outro. Quando ele tem uma falha, não foque na falha, lembre-se das virtudes. Isso faz toda a diferença. Não é isso que a gente precisa entender? Faz parte do relacionamento tolerar falhas, aturar deficiências. Todos temos limite. O seu cônjuge tem coisas que ele não vai conseguir fazer bem, tem coisas que ele vai conseguir fazer melhor, outras coisas ele vai conseguir fazer mais. Então, é isso que a gente precisa entender, meu. Tudo isso precisa fazer parte do nosso relacionamento. Aprender a tolerar, aprender a suportar uns aos outros. Entendeu? Ter paciência com a pessoa. Nem todo mundo tem o mesmo entendimento físico que você, nem todo mundo tem um entendimento intelectual que você, nem sempre o seu cônjuge vai ter o mesmo desempenho físico que você, nem sempre o seu cônjuge vai ter a mesma habilidade culinária que você, entende? Então não vive todo mundo igual. Então a gente tem que aprender a suportar a falha um do outro. Tem coisas que o seu cônjuge vai fazer pior do que você, mas tem coisas que ele vai fazer melhor do que você. Então faz parte do aprimoramento
faz parte do melhoramento, faz parte do dia a dia do casal, aprender a se suportar uns aos outros, sabe? Suportar o marido, suportar a esposa, não é aquele fardo, é entender que eu amo, eu gosto, eu amo as virtudes dele e consigo tolerar os seus defeitos, porque o meu amor tudo suporta. E eu sei que ele tem essas dificuldades, eu vou usar a coluna do diálogo e vou lá tentar conversar para ver se melhora esse defeito dele. Vocês têm a vida toda, o casamento é eterno, eterno até que a morte os separe, é claro, mas o que eu quero dizer é que ele não acaba. Então você tem a vida toda para se ajustar, meu. Conversando, dialogando, tudo é questão de treinamento, tudo é questão de ajuste. Se às vezes ele não faz uma comida boa, vai lá e ensina. Olha, eu gosto que faça o arroz assim, que faça a carne assado e faça desse jeito. Então eu aprendo a tolerar, me lanço mão do diálogo, para quê? Para que eu possa ajustar e quem sabe melhorar esse defeito dele aí, para passar dos anos, nem ele vai ter mais esse defeito aí, que coisa. Ele já tinha virtude e vocês ainda conseguiram melhorar o defeito, agora nem defeito tem mais, aquilo que era ruim, agora é virtude e está muito bom. Porque você tem o diálogo e você tem Jesus Cristo que transforma a água em vinho, que muda a história a seu favor. Então busque nele, ajude dele, peça estratégia a ele para melhorar o outro. É isso que a gente precisa entender, só que as pessoas não conseguem fazer isso. Muitas das vezes, eles não conseguem esperar o outro melhorar. Entenda bem uma coisa, meu. Nem sempre o casal ele vai entrar num relacionamento com o mesmo grau de maturidade. Muitas das vezes as mulheres elas amadurecem mais rápido do que os homens. Então ela precisa entender que muitas das vezes precisa esperar alguns tempos para que aquela pessoa melhore aquela situação, se amadureça. Por exemplo, se você for no sacolão comprar uma dúzia de bananas, dificilmente aquelas 12 bananas vão vir as 12 no mesmo ponto de maturidade, no mesmo ponto de amadurecimento. Mas o que você faz? Você vai utilizando primeiro quem? As que estão maduras. Enquanto é isso, o tempo vai passando e vai amadurecendo e melhorando o ponto das que estão verdes. E muitas das vezes o casamento, as pessoas querem que tudo já esteja maduro e pronto logo de início, mas nem sempre é assim. Às vezes o seu cônjuge ele é muito maduro em determinadas áreas, mas em outra ele é inexperiente, ele é fraco, ele é imaturo, ele não sabe fazer. E o casamento precisa ter equilíbrio de esperar aquilo melhorar. Busque em Deus a melhora. Busque em Deus você conseguir levar a carga do outro. É isso que é fundamental, meu irmão. Aprender a suportar as cargas do outro. Em vez de ficar reclamando, ajuda a carregar. Carregue ele no colo, carregue ela no colo dentro dessa situação, dentro dessa área que ele está fraco. Você sustenta, destaque isso para o seu aluno. Aprenda a levar e tolerar a carga do outro, a dificuldade do outro e espere com paciência ele amadurecer como você faz na fruta. Às vezes você compra de propósito verde, deixa lá enroladinho no jornal para amadurecer e você comer melhor em casa, durar até mais tempo. Não é assim? Então relacionamento é a mesma coisa. Tenha paciência no Senhor. Busque em Deus em favor do seu cônjuge e espere a maturidade chegar. Não destrua o casamento por causa de coisas que ainda possam de serem resolvidas com o passar do tempo. Quando é uma questão de aprimoramento, aprender a respeitar a pessoa amada e entender, ele é diferente de mim, ela é diferente de mim, ele tem uma qualidade, eu tenho outro, ele tem um conhecimento, eu tenho outro. Então eu preciso entender essa diferença. E a Bíblia vai dizer lá em Eclesiastes o seguinte: quando os dias forem bons, aproveite, usufrua com toda a força. Mas quando forem maus, entenda, o mesmo Deus que fez o dia bom
fez o dia mau. O mesmo Deus que passou com você nos dias bons, Ele vai passar com você nos dias maus também. Então entenda que Deus é que constrói o bom e o ruim. Faz parte do relacionamento, faz parte da cotidiano humano, da criação, os dias bons e os dias ruins. Eclesiastes vai dizer que o dia bom Deus fez e o dia ruim Deus fez para combater o dia bom. Para vir em contrário, porque não podia ser sempre bom, sempre. Precisa ter os dias maus para trazer experiência, para trazer fortalecimento, os dias de peso, os dias de carga, para fortalecer as nossas musculaturas do relacionamento conjugal. Só que muitas pessoas só querem viver os dias bons. Mas Jesus disse que a gente ia ter aflição, faz parte. O ministério de Cristo não foi só viver de milagre, não foi só pregar evangelho, não foi só curar, não foi só libertar. Chegou o tempo que ele tomou na cara, que ele foi cuspido, que cravaram ganchos, que cravaram espinhos na sua cabeça. Teve o dia que ele foi zombado, teve o dia que foi escarnecido, e mesmo assim ele continuou dando glória ao Pai que mandou ele vir para a terra fazer essa missão. No próprio ministério de Cristo teve dias bons e teve dias horríveis, mas ele manteve a posição, e a mesma fé do dia bom foi na mesma fé no dia mau. O mesmo Deus que ele glorificava nos dias bons, ele glorificava no dia mau, e ele ficou alegre porque ele cumpriu a missão que ele foi lhe dado. E o casamento, o cônjuge, ele precisa ficar alegre e dizer: é um relacionamento até a morte. Eu vivi o bom, eu vivo o ruim, porque eu sei que o dia bom passa, mas o ruim também passa, meu irmão. Destaque isso para o seu aluno. A vida oscila, vai e volta como a onda do mar. O dia bom vem, o dia ruim vai, o dia ruim vem, o dia bom vai, e assim é um ciclo. O importante é entender que Deus nos sustenta no bom, mas o Deus também nos sustenta no mal, e nos melhora, e nos aprimora, e nos coloca em dias melhores do que os primeiros. Mas tem que superar, tem que tolerar, tem que suportar. Isso é o bem viver do relacionamento. Quantos casais perdem relacionamentos que poderiam ser extraordinários porque não souberam viver os dias maus? Acharam que o relacionamento ia viver aquela bibinha boa do início, aquela coisinha linda do início para sempre, mas não conseguiram suportar quando a dificuldade chegou, quando as tempestades chegaram, porque lá no início não fundamentou no sólido que é Cristo. Quem anda com Cristo sabe, Deus fez os dias bons, Deus fez os dias maus, está lá em Eclesiastes 7,14. Destaque isso para o seu aluno, faz parte no relacionamento. Veja os casais que estão nas igrejas com 30, com 40, com 50 anos de casado, converse com eles, meu. Vai lá e pergunta: foi sempre assim? Sempre teve isso? Foi sempre do jeito que vocês estão agora? E você vai se surpreender como eles vão dizer: não, teve coisas que a gente não tinha, teve época que a gente passou sufoco, necessidade, morou daqui, morou dali, teve épocas que eu morei num quartinho, e cada um vai ter uma história. Nem sempre os casais de sucesso hoje chegaram no sucesso desde o primeiro dia, meu. Então pense nisso. Relacionamento conjugal é diário. Você precisa ter Cristo ali junto com você para que Ele te ajude a suportar até os dias bons e os dias maus. Entender que você precisa saber disso, que nos dias bons você está se armazenando. Lembra de José? 7 anos de bonança. Cada dia tirava um quinto, tirava um quinto, tirava um quinto. Por quê? 7 anos de fome depois. Eles não morreram porque lá no dia da bonança José soube guardar para os dias maus. Então, quando você está bem aí com o seu marido, vivendo o melhor momento, vivendo a melhor fase, onde tudo é lindo, onde tudo é elogio, guarde isso e vá montando um feedback.
Olha aí, ele me faz feliz. Olha aí, eu sou feliz com ele. Eu gosto disso, eu gosto daquilo. Vá montando um backup das coisas boas, porque quando essa pessoa que está aí do teu lado fazendo tudo de bom ficar ruim, aí você lança a mão do backup e lembra, ele não é assim não, ele era assim. Então eu vou esperar essa fase que ele está mal passar, porque ele vai voltar para a fase inicial. Então destaque isso, lembre-se disso, armazene nas suas memórias afetivas a fase boa, para que quando a fase ruim vier, você não esqueça e ache que o seu cônjuge é só o ruim que você está vivendo hoje. Não, ele é o bom que você admirou lá atrás, só que agora ele está passando por alguma dificuldade que fez ele ficar ruim, ficar diferente do que você viu lá no início. Mas lembre-se, quem estava lá no início é a mesma pessoa que está aí do teu lado agora. Ele pode voltar a ser o que está lá no início. Só você precisa esperar e aprender a passar a má fase com o seu cônjuge para a honra e glória do Senhor. E o capítulo 2.3, para o aprimoramento do casamento, precisa se aprender a perdoar. Faz parte do relacionamento conjugal aprender a perdoar. Isso é fundamental. Todos vamos falhar, todos temos falha, por mais que se viva junto, por mais que se conheça junto, por mais que se ame o cônjuge, em algum momento você vai fazer alguma coisa que o outro não vai gostar, mas você aprende a perdoar. E o que é perdoar? É não imputar mais o erro, é não sentir mais a dor daquela ferida do erro e aprender a conviver com essas pessoas de novo, sabe mesmo? Então o que acontece? É você conseguir conviver normalmente com quem te feriu. Tá aí do seu lado, é seu marido, é sua esposa, fez alguma coisa que tu não gostou, falou alguma coisa que você não gostou. A capacidade de perdoar é: eu lembro do que ele disse, eu lembro do que ela disse, eu lembro do que ela fez, eu lembro do que ele fez, mas isso não me causa mais dor e eu consigo viver sem ficar toda hora lembrando disso. O contrário, meu irmão, afunda o casamento, porque muitas pessoas não conseguem perdoar. Então uma coisa acontece hoje e daqui a 20 anos aquela pessoa está falando: lembra daquele dia que você fez isso. Isso destrói qualquer relacionamento. Isso chama relacionamento de coveiro. Fica trazendo à tona e retirando da sepultura defuntos que já estão podres e vão destruir e tirar o cheiro suave do Senhor do seu relacionamento. Para de desenterrar defunto, porque ele vai trazer cheiro de podridão aonde está limpo por Cristo. Isso que a gente tem que entender. Pessoas exumam problemas, tiram defuntos de lá há muito tempo, que já estão decompostos, já estão podres, e quando você tira ele da terra, aquilo empestia o ambiente para depois esse cheiro sair, é muito pior. Muitas pessoas destroem o casamento porque não conseguem perdoar, ficam desenterrando defunto. Já passou 5 anos, já passou 10 anos, e a pessoa toda hora traz aquilo à baila. Lembra naquele dia que tu falou isso, lembra naquele dia que tu falou aquilo. E como eu disse, olhe para as virtudes. Por que não traz? Lembra daquela vez que você fez isso tão legal? Lembra daquela vez que você fez aquilo tão legal? Não se lembram das virtudes, se lembram só dos defeitos. Por isso, o profeta Jeremias vai dizer: eu escolho trazer à memória aquilo que me dá esperança. É uma escolha. O que você traz à tua memória no teu relacionamento conjugal, meu irmão? Destaque isso para o seu aluno. Você tem escolhido trazer à memória as coisas podres do passado, ou você tem escolhido trazer à memória as coisas belas que o Senhor tem feito no presente e a esperança do porvir? Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, que amanhã meu casamento vai ser melhor, que o meu cônjuge cada dia vai melhorar, porque Jesus Cristo vive, e o mesmo que Ele fez lá atrás na boda de Caná da Galileia, transformando água em vinho, Ele pode fazer hoje na minha casa e transformar meu esposo, a minha esposa, e transformar da água para o vinho. Isso é que o profeta Jeremias está falando. Eu quero fazer isso, eu escolho trazer à memória o que vai me dar esperança.
E muitas pessoas destroem o casamento porque não perdoam e ainda traz à memória aquilo que apodrece o casamento. Traga à memória o que traz esperança, meu. Para de olhar lá para trás do que está podre. Para de desenterrar coisas que já passou, que já superou. Quantos estão destruindo os casamentos por causa disso? Não perdoaram e ainda ficam trazendo à baila sempre aquilo que faz mal para o casamento. Olha lá, Jeremias falou: eu vou escolher para frente, eu vou escolher o que dá esperança. Eu escolho a lembrar daquilo que Deus fez de bom, daquilo que Deus prometeu, daquilo que Deus pode fazer. Vamos parar de olhar para o que deu errado, vamos parar de olhar para onde falhamos, vamos parar de olhar para o cativeiro babilônico, vamos voltar a olhar para o que o profeta diz: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. O cativeiro tem tempo para começar, o cativeiro tem tempo para terminar. Eu olho para a esperança, eu sei que Deus ele tem poder para fazer o que fez ontem, ele faz hoje e fará eternamente. Eu vou olhar para frente, para a esperança, olho para o alvo, para Cristo que me dá esperança, meu. Prossigo para o alvo que é Cristo. Eu sei que o Senhor pode mudar a história. Olhe para o alvo, meu. Não fique olhando para as coisas erradas. É isso que ele está falando. Só tem equilíbrio, perdoe, veja o que você está vivendo, veja o que você está fazendo, para de desenterrar, para de tirar tudo que não presta do seu relacionamento, aprenda a perdoar, esquecer, não sentir mais dor, né? Não é esquecer do que foi feito, mas esquecer da dor. Não sinto mais dor por causa dessa situação, perdoei, não lembro mais, não trago mais à baila. É como o Senhor faz, ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Jogou lá, Jesus sabe o que tu fez, Jesus viu você fazer, mas ele te perdoou, ele pegou tudo isso, jogou lá atrás e agora ele só lembra de você limpo e adornado daqui para frente, meu irmão. Então é isso que a gente tem que fazer, porque se a gente não consegue perdoar no horizontal, imagina Deus perdoar a gente no vertical. Se diz: perdoa-me assim como eu perdoo aqueles que têm me ofendido. E aí? Se eu não consigo perdoar aqui, como é que Deus vai me perdoar lá? Se o meu perdão horizontal não existe, como o meu perdão vertical vai chegar? Não chega. Porque o próprio Jesus ensinou na oração, ele condicionou o perdão do Pai ao perdão nosso entre os irmãos. Ele diz: perdoa, meu Pai, assim como eu perdoo o meu irmão. E aí? Aí se você não perdoa, como é que Deus vai fazer? Então guarde isso, destaque isso para o seu aluno. E nosso aprendi que o resumo dessa lição é: nós devemos aprimorar o relacionamento conjugal. Como? Aprendendo a renunciar, aprendendo a suportar, aprendendo a perdoar, aprendendo que não devemos trazer coisas que não prestam para o nosso casamento, lembrar de coisas que já passou. Esses são os aprimoramentos. Nós aprendemos a fazer as colunas e agora trabalhar para que as colunas se mantenham perfeitas, né? Nós aprendemos a coluna do amor, nós aprendemos a coluna da confiança, nós aprendemos a coluna do diálogo. E aí a gente aprende agora que a manutenção dessas colunas através de quem? De aprender a renunciar, aprender a suportar e aprender a perdoar o nosso cônjuge. E assim a gente vai melhorando a cada dia o nosso relacionamento conjugal. E para a gente caminhar para o final, capítulo 3, alcançando a maturidade conjugal. A gente precisa entender que nem sempre os cônjuges vão estar no mesmo grau de amadurecimento, porque não tem nada a ver com idade, mas sim com o amadurecimento de comportamento, de maturidade espiritual, emocional, mental. Isso é que faz a maturidade do relacionamento. Nem sempre as pessoas estarão do mesmo nível, mas a gente precisa o quê? Depois que você casa, você precisa buscar essa maturidade no conjunto. Os dois juntos precisam ir amadurecendo juntos e estabilizando a maturidade juntos para que o casamento fique melhor. Então, quando você está melhor de um lado, seu cônjuge ainda não, você espera ele amadurecer também para se igualar e melhorar esse relacionamento. Não fique apontando
que o seu cônjuge é imaturo nessas áreas. Observe e ajude ele a amadurecer, se você já é maduro nessa área também. Como eu falei, comece a consumir por onde está maduro, e aonde não está, espere a ação de quem? Do tempo, do Espírito Santo nessa área, e espere ela amadurecer para você consumir também, assim como a gente faz com as frutas, com a banana. Você compra uma dúzia, você vai começar pelas bananas que já estão maduras, e as que já estão verdes, com o passar do tempo elas vão amadurecendo também, você vai consumir a dúzia inteira normalmente. É isso que a gente precisa entender, e é isso que a gente vai falar aqui no capítulo 3. E para que a gente alcance a maturidade, a gente precisa passar por onde? Mutualidade, né? Relacionamento com mutualidade, para que se alcance a maturidade. O que é mutualidade? Abranger mais de uma pessoa. Agora vocês são casal, são dois, cabeça diferente, gêneros diferentes, pessoas diferentes, pais diferentes, culturas diferentes, coisas diferentes, ensinamentos diferentes, conhecimentos diferentes, mas se vocês têm o mesmo Deus, vocês têm condições de alcançar uma mutualidade, ou seja, você vai viver um relacionamento conjunto, casal. Se está bom para mim, tem que estar bom para ela. Se está bom para ela, tem que estar bom para mim. Porque se só está bom para um lado, se só está bom para o outro, vocês estão em desequilíbrio. Precisa andar junto, como uma roda de um carro. De um lado ela está do lado esquerdo é uma roda, do lado direito é outra roda. Elas precisam andar alinhadas, porque se uma puxa para um lado, outra puxa para o outro, o carro não tem um melhor desempenho, as peças se destroem, o pneu destrói e causa um acidente. Então a gente precisa sempre buscar o alinhamento. São lados diferentes, são pessoas diferentes, mas com objetivo comum, chegar ao mesmo local, a manutenção do casamento. Então quando eu penso assim, eu vou trabalhar com mutualidade. Eu não tenho mais eu tenho individualidade sim, porque cada um de um jeito, mas eu não busco o individualismo. Individualidade é uma coisa, individualismo é outra. O eu precisa ser tirado e o nós precisa ser colocado. É isso que ele está falando aqui sobre mutualidade. Nós precisamos destacar para os nossos alunos. Isso aqui está relacionado com o que nós vimos sobre renunciar. É onde eu preciso entender que para estar bom para mim, precisa estar bom para ela. Para estar bom para ela, precisa estar bom para mim. Isso é o fundamento do relacionamento. Se só está bom para um lado, não está bom para o casal, não funciona. Se só um lado se beneficia, não está bom. Tem que se buscar o quê? A mutualidade. Senão, as coisas, você acaba deixando o outro a ver navios, como a gente chama. Então, o que acontece? Aquelas coisas de solteiro, eu vou comprar para mim, o que eu gosto é isso aqui, isso ficou para trás. Agora você é um casal, você está em uma outra pessoa do seu lado. Tudo vai ser comprado para nós. Tudo é mútuo, tudo é para os dois, tudo é do relacionamento, tudo é do casal. Então não existe aqui separação de bem, separação disso, isso aqui é meu, aquilo ali é teu, isso aqui é nosso. Não, tudo é nosso. O dinheiro é nosso, a casa é nossa, os filhos são nossos, tudo é nosso. Quando você assume a pessoa, os defeitos dele são nossos, as virtudes dela são nossos, o Deus dela é o meu, são nossas, tudo é igual, tudo é nosso, é mútuo. É isso que a gente precisa entender. Para de ficar olhando, as pessoas ficam olhando para o eu, não, no casal não existe mais isso. Se a gente pensar em nós, a gente vai ter a mutualidade, entendeu? O meu também é seu. E aqui o nosso comentarista destaca uma coisa interessante. Quando você tem a vida de solteiro, você tem seus amigos, sua casa, seus pais,
seu time, sua igreja, tudo é seu. Quando você casa, tudo isso precisa ser nosso. E o que não conseguir passar do seu para o nosso, do eu para o nosso, vocês precisam cortar. É isso que a gente precisa entender. Não dá para ficar puxando coisas que não é nosso. Então você vai pesar e vai dizer: esses amigos que eu tenho são meus, aqueles amigos são dela. Quando nós casamos, esses amigos passam a ser nossos. E se isso não for possível, você corta o laço com essas pessoas e fica só com aqueles que vão ser em comum aos dois nesse momento. Não dá para você ser casado e ter relacionamento com pessoas que o seu cônjuge não gosta ou não sabe que você tem. Precisa cortar, precisa ser exposto. Meus amigos são esses, os seus são aquele. Quem a gente vai continuar mantendo porque gosta de nós? Dois. Precisa ter essa conversa. O que eu tinha como solteiro e agora que eu sou casado não está conseguindo viver junto? Isso é cortado mesmo. Agora a prioridade é você e sua esposa, é você e seu marido, vocês são o casal. Então aquilo que não entrar e não conseguir conviver com os dois, corta e deixa do lado de fora, porque senão vai trazer problemas para dentro da sua casa. Agora vocês são um casal, não existe mais o é meu, é seu, não, é nosso. Então destaque isso para o seu aluno, porque isso leva à maturidade, do relacionamento. E para se conseguir isso é mutualidade. Então lembre-se disso. E faz parte também da mutualidade eu entender que agora eu tenho uma esposa, eu tenho um marido, então tudo que eu falo para ela reflete em mim, tudo que ela fala para mim reflete nela. Então isso a gente precisa entender. Se eu aponto defeitos nela, eu estou apontando defeito em mim, porque ela é a minha carne. Então muitos casais têm problema na comunhão, na vida conjugal, porque ficam apontando defeito no outro, ridicularizando o outro, mas o outro é a sua própria carne. A Bíblia diz que vocês são uma só carne, então fica apontando defeito, ridicularizando o outro, menosprezando o outro, criticando o outro, está criticando, menosprezando, ridicularizando você mesmo. Então isso não pode acontecer, faz parte da maturidade eu não ficar ridicularizando os defeitos, o problema, as coisas que o outro não tem tão bom como eu esperava que tivesse. Então a gente precisa mutuamente entender que agora somos nós, estamos só nós. Então não adianta ficar apontando o defeito do outro. Eu preciso ver que está com problema, eu preciso falar que a pessoa tem um problema, mas eu preciso buscar com ela a solução do problema e não ficar ridicularizando, julgando, apontando, rindo, debochando do problema do outro. Faz parte do amadurecimento cristão e do relacionamento. Vai lá, capítulo 3.2. Relacionamento com reciprocidade. Faz parte do amadurecimento do casal entender que o relacionamento conjugal é uma mão de dom dupla, de via dupla, é dar e receber, dar e receber. Você precisa entender que o relacionamento conjugal é uma via de mão dupla mesmo. Então aqui faz parte do amadurecimento, ou seja, nós precisamos retribuir tudo que o nosso cônjuge procura fazer por nós, ou seja, retribua de alguma maneira o esforço que o outro está tentando fazer para fazer o nosso casamento ser bom. Retribua o carinho com carinho, retribua as coisas boas com coisas boas, sabe? Nós já aprendemos a perdoar, então a gente não paga o mal com o mal. A gente paga mal, o erro com o bem, a gente troca, a gente não paga na mesma moeda, faz parte do amadurecimento. Mas quando o outro se esforça e faz uma coisa boa, a gente retribui na mesma intensidade, no mesmo grau. Isso que muitas das vezes a gente não consegue. Nós precisamos entender
que no casamento, isso é uma máxima que a gente tem que destacar para os nossos alunos, só está bom se for bom para os dois, meu irmão. Não adianta forçar uma barra e achar, não tá bom para mim, que se lasque. Não! Só é bom, só é puro, só é agradável, só tá legal se os dois estiverem usufruindo do mesmo nível de satisfação. Se não tiver, tem que buscar igualar isso. É isso que a gente precisa entender. O prazer conjugal, a ideia do bem viver tem que estar bom para os dois. Então, se vocês vão comprar uma casa e você gostou muito da casa, mas a sua esposa apontou um erro, não compre a casa, compre outra, meu. Compre outra, às vezes mais barata, mas se ela disse que tá bom e você tá bom, feche nas que tá bom para os dois. Muita gente força a barra. Não, é muito boa, só por causa disso. Sim, se ela disse que por causa disso tá ruim, não serviu para ela, não serve para mim. Então busque entender isso, que o relacionamento é reciprocidade. Se você tem uma coisa, se você acha que aquela sua atitude é o máximo, que aquela coisa que você fez é espetacular, mas se para ela não ficou bom, ou se para ele não ficou bom, não adiantou nada ser espetacular, podia ser mais simples e o outro vai aceitar melhor. É isso que a gente precisa entender. Só tá bom se estiver bom para os dois. Tudo no casamento só é bom se atender os dois. Não pode só haver um beneficiado. Seus desejos e prazeres, o outro fica vendo navio. Um só recebe alegria, um só tem prazer, um só tem satisfação e o outro fica sem nada. Isso não é relacionamento, isso é egoísmo, isso é individualismo. Ele fura a mutualidade, ele fura a reciprocidade e o casal não está maduro o suficiente para entender que se está bom para mim, precisa estar bom para ela. Se não está bom para ela, não está bom para mim. Entenda isso. Nós precisamos destacar isso para o nosso aluno. Precisa entender que o relacionamento é uma via de mão dupla, meu irmão. Lembra de Israel, do povo? Quantas das vezes o povo estava caminhando achando que estava tudo certo, mas Deus estava punindo, porque para Deus não estava bom. Então, nunca. O Israel teve muito problema porque se relacionava com Deus e só queria ficar bom para ele. Então Deus não estava se agradando e mandava juízo e problemas para Israel, porque Israel estava vivendo de um jeito que não agradava ao Senhor. Então o relacionamento estava desequilibrado. Não estava sendo bom para os dois, não era bom para Deus, porque Israel fazia coisas que Deus não gostava. Estava desequilibrado. Então não dá para viver bem se o outro não está bem. Então por causa disso Israel sofreu e foi parar no cativeiro, porque vivia de uma forma que não agradava o outro lado do relacionamento, que era Deus. E muitas das vezes o casamento dá ruim, porque um lado acha que está bom, mas o outro não. Então se não está bom para um lado, há um desequilíbrio, no que há desequilíbrio o copo vira. Então a gente precisa entender isso. Entre no seu relacionamento entendendo, precisa estar bom para os dois lados. Estando bom para os dois lados, o Senhor abençoa, justifica e forma a tríade no Senhor. Lembra lá do texto áureo. Lembre do texto áureo, meu irmão. O varão não é nada sem a sua esposa, e a sua esposa não é nada sem o varão no Senhor. Então, se você ter varão e a sua esposa não está junto, não está funcionando. Esposa, se o seu varão não está junto, não está funcionando. É isso que a gente precisa entender no que a gente está falando aqui sobre reciprocidade. Amadureça, casal, amadureça, cônjuge. Precisa estar bom para os dois lados, e muitas das vezes, para estar bom para os dois lados, precisa ter a habilidade de renunciar um pouco, de abrir mão de um lado, abrir mão de outro, ajustar, buscar no Senhor, para que fique bom para os dois, equilibrar, ajustar, acertar. É isso que é maturidade
cristã, maturidade no relacionamento. E para a gente finalizar, 3.3, relacionamento com cumplicidade, meu irmão. Significa parceria, confiança e apoio. Faça parte do projeto e do processo, seja coautor. Os dois deverão assinar embaixo. Isso aqui é fundamental. O relacionamento precisa ter cumplicidade, meu. Parceria, confiança, apoio. Olha que interessante, a Bíblia vai dizer: andarão dois juntos se não estiverem de acordo, meu irmão. Como que vai ser um casal se não tem parceria, se não tem cumplicidade, se só serve para um lado? Quantos casais têm problema por causa disso? Entenda, eu já vi casais se perderem por causa que o homem não aceitava que a mulher tivesse um desempenho profissional. Às vezes a esposa precisava viajar, ficar 1 mês, 2 meses fora de casa para fazer um congresso, para fazer um aprimoramento na sua vida profissional, e o marido dizia: não vai, porque eu não posso ficar sem esposa em casa. Cadê a parceria? Você não quer ver a sua esposa crescer junto? Você não pode abrir mão de um momento para que ela cresça lá e atinja os objetivos que ela tem? Então cadê a parceria? Cadê o apoio? Cadê a confiança? Isso é um relacionamento desequilibrado, porque quando nós somos parceiro do nosso cônjuge, a gente quer que o nosso cônjuge atinja os objetivos dele também, que ele chegue aonde ele deseja, e a gente vai apoiar para que ele chegue, porque quando ele chega, eu chego junto, porque eu sou uma só carne com ela. Se ela está tendo sucesso profissional, eu vou junto para ter o sucesso junto com ela. Quando ela for aplaudida lá, eu vou ser o primeiro na fila para aplaudir a minha esposa também. Então não há disputa, há parceria. Quando na Fórmula 1, quem dirige o carro é um piloto, mas quando ele ganha a corrida, é uma equipe que ganha, meu. Porque enquanto ele está correndo lá, quem está aparecendo é ele, quem está lá na pista é ele, mas existe uma multidão na bastidores da equipe formando ali condições para que ele corra lá. É a mesma coisa o casal. Se a minha esposa está sendo bem vista, se ela está em sucesso, ela é minha carne, eu estou em sucesso junto com ela. Não é uma disputa, é uma parceria, é uma equipe. Quantos casais estão sendo destruídos porque um fica com inveja do outro? Não tem cumplicidade, né? Não tem harmonia, não tem o quê? Parceria, apoio, confiança. É isso que ele está falando. Faça parte do projeto e seja coautor do processo. O projeto é o casamento bom, é o relacionamento ideal. Você faz parte do processo, mas de repente agora quem está fazendo alguma coisa é ela. Então eu vou como coautor, eu vou como copiloto. Da próxima vez eu vou como piloto e ela vai como copiloto. E assim é uma parceria. Hoje eu torço por ela, amanhã ela torce por mim. E juntos nós vamos chegar os dois a lugares diferentes, com o apoio da nossa casa. Sabe, meu irmão? Coisa linda é quando você vê casais de pregador, né? A gente vê, às vezes, o homem está lá pregando, a mulher é pregadora também, está na primeira fila aplaudindo, orando: Senhor, abençoa lá meu marido, para que ele fale o que tu quer e tal. E quando é o vice-versa, a esposa está em cima do púlpito, o marido está embaixo aplaudindo, sustentando, ajudando. Nós vemos isso na nossa igreja, a gente vê isso claramente nos nossos pastores presidentes. Coisa linda você ver nosso pastor Alessandro com a pastora Aline, como eles trabalham em cumplicidade, como eles trabalham junto. É lindo você ver. Você vai às terça-feira lá, terça de tarde, a pastora Aline comandando o culto com as irmãs, abençoando, preparando o culto ali. Chega na terça de noite, o pastor Alessandro assume, a pastora Aline fica ali ajudando ele em oração, ajudando o culto, e você vê a bênção que é o extraordinário de Deus a terça-feira inteira ali e o culto todo. A semana, a igreja abençoada, a igreja junto, porque o casal, o cabeça, eles estão vivendo em
cumplicidade. Isso é extraordinário de ver. E por isso a gente precisa estar sempre nessa parceria, focado nisso, como é diferente, como faz parte, porque são um casal maduro. Um aplaude o outro, um ajuda o outro. Enquanto ele está vendo outra coisa, enquanto ele está vendo outra coisa, ela está fazendo. E eles vão junto ali, conduzindo a igreja da melhor maneira. Porque existe uma parceria, eles não disputam um com o outro, eles se ajudam um ao outro para o objetivo maior, que é a obra do Senhor ser bem feita. Então você vai procurar no seu casamento destacar para os nossos alunos exatamente isso. Precisa de mutualidade, reciprocidade, cumplicidade. Resume tudo isso em parceria, sociedade, parceria. Não é isso? Você vê num time de futebol, né? O atacante faz o gol, todo mundo vai lá comemorar. Quem fez o gol foi um, mas os 11, os reservas, o técnico, todo mundo vai lá para comemorar com ele, porque eles são parceiros, eles são a mesma equipe. Quando a equipe ganha, ganha todo mundo. Todo mundo comemora, e quando a equipe perde todo mundo. Faz parte. Então é isso que a gente está falando aqui. Um relacionamento de cumplicidade é esse. Deu certo? Nós dois rebentamos. Deu errado? Nós dois erramos. Vamos consertar para melhorar. Quem trabalha em equipe, quem trabalha certo, com cumplicidade, entende isso. Que é necessário funcionar para os dois. Os dois precisam assinar embaixo. Os dois precisam participar da decisão. Escolham junto. Deu certo? Vocês dois acertaram. Deu errado? Os dois erraram. Então, na hora de escolher, veja os sinais. Escolha você, escolha ela, consulte ao Senhor, tudo vai dar certo. Aí ele dá até aqui, né? Decisões e sempre em casais. Aonde vai passar férias? Escolha os dois juntos. Qual carro nós vamos comprar? Escolha os dois juntos. Qual casa nós vamos comprar? Vai comprar casa ou comprar apartamento? Cheguem a uma decisão junto. Qual bairro nós vamos morar? Cheguem à decisão juntos. Porque quando vocês fizerem e se der algum problema, vocês chegaram junto. Ninguém vai ficar um jogando na cara do outro. Não, foi você que quis comprar ali. Foi você que quis comprar lá. Isso é muito ruim. Se vocês compraram, assuma os dois. Compramos bem. Se vocês compraram errado, assuma os dois. Compramos mal. Vamos ajeitar. Faz parte, meu. Então é assim que a gente precisa viver. Então a gente consegue melhorar o casamento, amadurecer o casamento quando a gente passa pela mutualidade, reciprocidade e cumplicidade. Tudo isso se resume a estar bom para os dois, ter prazer para os dois, ter parceria, confiança, mutualidade, ou seja, trabalhar como um casal, sendo uma só carne. É isso que a gente resume. Você quer amadurecer o seu casamento? Lembre-se disso. Parceria, confiança e estar bom para ambos os lados. Estando bom para ambos os lados, o casamento tem tudo para amadurecer e ser uma bênção para a honra e glória do Senhor. Amém? Guarde isso no seu coração. Destaque essa semana aí para os seus alunos, essa lição para os seus alunos. Que Deus te abençoe e estaremos aqui, assim o Senhor permitir, para fazermos a lição 11 para a honra e glória do Senhor. Continue conosco, estude a lição durante a semana e tenha uma boa aula para a honra e glória do Senhor. Deus abençoe.